Catedral das Assembleias de Deus, Ministério Goianésia. Um sonho que se tornou realidade. Nossa história. E a semente do Evangelho caiu em terras férteis. Uma linda paisagem, solo fértil e abundância de águas atraíram os primeiros moradores de Goianésia. Mas foi a partir da década de 40 que a história começou a se consolidar. Dentre este povo valente e desbravador, existiam homens e mulheres de fé que acreditavam que acima das suas forças havia a graça divina que abençoava seus trabalhos e colheitas, especialmente de café. As famílias evangélicas reuniam nas casas uns dos outros e demonstravam sua gratidão a Deus através de cultos de adoração e exaltação ao seu nome. O Evangelho era pregado e almas rendiam aos pés do Senhor Jesus Cristo. No dia 25 de agosto de 1951, em um salão na Rua 20, esquina com a Rua 31, no centro, era inaugurada a Igreja Assembleia de Deus em Goianésia, sob a responsabilidade do pastor Geraldo Gomes e sua esposa Maria Odília, que anteriormente tinham sido enviados pela Assembleia de Deus da cidade de Séries para pastorear o pequeno rebanho de fiéis em Goianésia. A palavra de Deus diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A promessa de Deus se cumpre. Crianças, adolescentes, jovens e adultos se convertem ao Evangelho, crendo que somente o Senhor Jesus é Redentor e Salvador de suas vidas. Congregações eram abertas em toda a região. Em razão disto, no dia 14 de dezembro de 1958, na Avenida Brasil, número 313, sob o pastoreio de Geraldo Gomes, era inaugurado o Templo da Igreja Assembleia de Deus. Na corneta instalada no alto da igreja, ouvia a pregação do Evangelho e belos hinos de adoração a Deus. Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Nos anos seguintes, os pastores Antônio José Monteiro, Antônio Inácio de Freitas, Geraldo Sebastião Coelho, Geraldo Gomes, que pela segunda vez pastoreava o campo de Goianésia, Getúlio Ferrão da Silva, Divino Gonçalves dos Santos, Antônio Domingos Batista, estiveram à frente do rebanho. Desperta! A palavra de Deus era pregada, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu povo. Vários batismos nas águas eram realizados. No primeiro dia de setembro do ano de 1974, sob o pastoreio do saudoso José Brandão Porto, era inaugurado o Templo Matriz das Assembleias de Deus, na Avenida Brasil, número 309. Com o seu relógio no alto da torre, despertavam os trabalhadores que ainda muito cedo, antes mesmo do sol nascer, já tinham que ir para o trabalho. No alto-falante instalado na torre da igreja, ouviam a palavra pregada e belos hinos de adoração a Deus. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria. E a igreja continuava a crescer, sob a gestão do pastor João Afonso da Silva, que por sua vez foi sucedido pelo pastor Antônio Domingos Batista, que voltava a ser pastor do campo de Goianésia pela segunda vez. Logo após, o pastor Eduardo Sampaio de Oliveira é empossado como pastor presidente do campo de Goianésia, e no mês de setembro do ano de 1988 era inaugurado o edifício Monte Moriá, que permitiu, através de um espaço adequado, fomentar o ensino da Palavra de Deus, bem como o ensino secular através da Escola Municipal Evangélica Monte Moriá. A multidão dos fiéis crescia.
Goianésia cada vez mais prosperava, tornava a princesa do Vale do São Patrício. Os anos se passavam e a igreja tinha agora como pastor Moisés Martins da Rocha. Ele conduzia um povo vitorioso, forte, guerreiro, semeadores da paz e do amor, que tinha um sonho: construir uma grande catedral, onde todos juntos pudessem em uma só voz entoar hinos de louvor e adoração ao grande Deus. Todos num só propósito, oravam a Deus pedindo esta tão sonhada vitória. Como Deus sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos, na década de 80 ele já falava com o pastor José da Silva Oliveira, após inaugurar o templo em Niquelândia, dizendo: ainda te enviarei para uma outra cidade, e lá construirás um templo maior do que este. Com o passar dos anos, Deus falou outras vezes sobre o mesmo assunto. No dia 11 de agosto de 1996, tomava posse nesta igreja o casal pastor José da Silva Oliveira e missionária Ivanides Rodrigues Oliveira, que após pastorear a igreja de Niquelândia por 19 anos, assumiam os destinos do rebanho de Goianésia. Deus fala com o pastor dizendo: grande é a sua vitória neste lugar. Serei contigo, colocarei homens fortes e fiéis ao teu lado que estarão te ajudando. O casal, pastor José da Silva e missionária Ivanides, são usados poderosamente em Goianésia. Quando aqui chegaram, o número de congregações dentro da cidade eram 6. Hoje são 15. Construiu o edifício Geraldo Gomes e várias outras obras. O trabalho cresceu, prosperou. Eles continuavam confiantes em Deus, crendo que em Goianésia seria erguida uma grande catedral. A igreja orava pedindo isto. Mas construir como? Onde? Se não tínhamos o dinheiro, nem ao menos o terreno. O Senhor começa a agir poderosamente. Acontece o primeiro milagre. O senhor Lucimar Cristóvão André é profundamente tocado por Deus e doa um terreno com a condição de que nele fosse construído um templo. O pastor José da Silva, confiante em Deus, fixa naquele terreno uma placa indicando que ali futuramente seria erguido um templo. Tempos depois, durante um culto de Santa Ceia, um vaso do Senhor é usado pelo Espírito de Deus e diz ao pastor José Silva: filho meu, é chegado a hora, lança a mão na obra, não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo e usarei até os que não são da igreja para ajudá-lo na construção desta grande obra. Imediatamente o pastor José Silva nomeia a comissão de construção. No dia 23 de setembro de 2001, o pastor José Silva, toda a igreja, com a presença das principais autoridades do nosso estado, foi lançada a pedra fundamental da Catedral das Assembleias de Deus. Dizer a todos vocês que para nós é motivo de muita alegria, de muita emoção. Nós estamos aqui numa data histórica para lançarmos a pedra fundamental da construção de um novo templo nesta cidade. Esta é uma manhã muito feliz para todos nós. Eu gostaria de convidar a todos para que façamos uma oração a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre esta reunião. Vamos convidar aqui o pastor Albino Gonçalves Boaventura para que ele faça essa oração. Amado Deus, nosso Pai Celeste, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono da nossa vida, Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos nessa hora por estarmos aqui, Senhor, reunidos para esse lançamento da pedra fundamental. Levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra. O garoto aqui. Amém. Uma oração a Deus concretizando enquanto está sendo selada a pedra. Querido Deus, aprove. Logo depois é iniciada a campanha. Com seu 10, todo dia 10, a catedral vai ficar 10. Pessoas de vários lugares, até do exterior, enviavam suas ofertas. Várias campanhas foram lançadas. Todos doavam com alegria. Ao contribuir, Deus multiplicava para seu povo. No dia 1º de outubro de 2001, começa a construção da catedral. Os fiéis unidos em uma só força, com oração, suor e lágrimas, trabalhavam em vários mutirões.
A igreja acompanhava seu pastor. E nós estamos com 100 e poucas pessoas, 100 e poucos irmãos. Estamos aqui trabalhando nesse grande mutirão. E cada vez mais sentia comprometida e dedicava ao trabalho. Domingos, feriados, dia e até a noite estavam unidos trabalhando. Tal comportamento chamava a atenção das pessoas desta cidade. Homens e mulheres, todos trabalhando. A catedral ia sendo construída em um ritmo nunca visto antes. No dia 20 de outubro de 2002, já era realizada a primeira Santa Ceia Geral dentro da Catedral em construção. O líder nacional das Assembleias de Deus, Bispo Dr. Manuel Ferreira, no ano de 2003, ao visitar a Catedral, que estava com pouco mais de 2 anos de construção, se mostrou impressionado com o prédio que já se encontrava em fase de acabamento, dizendo: "Isso é um milagre." No dia 16 de julho de 2006, é inaugurada a Catedral das Assembleias de Deus. O nosso sonho se tornou realidade. Te agradecemos, Senhor, por ter ouvido e atendido o nosso clamor. Este lugar é para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E esta não é outra, senão a casa de Deus. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te perseguem, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Que o mal não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do
homem, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele